materna, a gente fala da relação entre pai e filho, entre mãe e filho, enfim. E essa relação, se a gente for pensar assim, um pouco mais seriamente, ela é o suprassumo do amor. A relação que nós temos com os nossos pais, com os nossos filhos, né? É a relação mais íntima que um ser humano pode ter. A gente pode ter infinitas relações ao longo da nossa existência. Eu digo relação de amizade, relações afetivas, namorado, marido, esposa, etc. Mas nenhuma supera a relação que nós temos com os nossos pais e os nossos filhos. Eu digo isso porque pode reparar. Quando a gente ama ou quando a gente briga, o pai ou a mãe da gente, isso é dobrado. A dor é dobrada. Para os pais principalmente, para os filhos logo mais, mas a dor é dobrada. E quando a gente ama, é dobrado. Ainda mais quando se trata de neto. Aí é pior ainda. Ou melhor ainda, vamos colocar assim. Então é uma relação que nós damos muito pouca atenção. Ou a atenção que ela merece no nosso dia a dia. Porque se nós formos pensarmos, a salvação da humanidade, ela está na relação entre pais e filhos. Porque é ali onde começa tudo. Tudo. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, tem um trechinho que eu achei formidável, que diz assim, né, sobre essa relação entre pais e filhos, que diz assim: consequência da lei geral de caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo se não amar aos pais. Isso é um fato. Isso é um fato. A gente às vezes julga amar ao próximo, às vezes a gente julga querer bem ao próximo. Sei lá, textão no Facebook contra a guerra, que seja. Mas é incapaz de dar um bom dia dentro de casa. Ou é incapaz do exercício do respeito dentro de casa. Então fica um negócio meio estranho, né? Porque a gente quer bem ao próximo. A gente fala tanto do próximo nas religiões. Pode ver, a Bíblia, o Evangelho, abre lá. Está sempre falando do próximo, quanto querer bem ao próximo, quanto querer ajudar o próximo. Mas e o próximo mais próximo? Aquele próximo ali. Aquela nossa primeira relação afetiva. Olha a importância que nós temos que dar na relação entre pais e filhos. Sabe? Seja essa relação qual for. A gente sabe que tem muita relação aí que não é fácil. Só que uma vez que nós passamos a estudar uma religião, hoje nós estamos no Espiritismo, essa religião, essa doutrina que nos traz aí meios de viver as leis divinas na realidade imediata, ela nos traz o prisma da reencarnação. Quando a gente fala de leis divinas, a reencarnação é uma lei divina. E falando de reencarnação, falando de desafetos do passado, enfim. E por que não a gente pensar com muito carinho que quem está dentro do nosso lar, quem é o nosso pai, quem é o nosso filho, quem é a nossa mãe, pode ter sido um desafeto? Não sei. Será que meu filho é uma reencarnação voluntária? Será que meu pai é uma reencarnação voluntária, que ele é um missionário? Ou uma semi-voluntária, ciente das dívidas e estar aqui para a gente ajustar o ponteiro? Ou aquela mais difícil, né, a compulsória? Aquele ser difícil que anula a possibilidade de escolha. A gente não sabe. O que a gente sabe, o que a gente tem tangível, é o amor de Cristo. E ele deve ser usado demasiadamente. Não importa. Não importa. Isso é na relação que os nossos pais, os nossos filhos com o nosso próximo. Mas quando se trata de pai e mãe, é dobrado. Tudo é dobrado. O sentimento é dobrado. A caridade é dobrada.
Nós temos os nossos desafios do passado, isso é um fato. Se a gente pegar na literatura espírita aí, a gente vai cansar de ver histórias, relatos, enfim. E a bondade divina nos dá essa oportunidade de um começo de uma possível reparação. Começo. Somos espíritos, somos eternos. Encarnação passou. Não é apenas um começo. Eu digo isso porque muitas fases das nossas vidas a gente tem dificuldade de lidar com os filhos e com os pais. Isso é fato. Isso é fato. Quantas e quantas vezes eu não sou pai, mas eu sou filho. E sou um filho difícil. Eu tenho certeza que ele não está vendo agora, mas tenho certeza que depois que ele ver essa live ele vai me cobrar. Então é isso que você foi lá pregar, vamos ter uma conversinha, certeza, mas brincadeiras à parte, a gente se ama muito. A gente tem uma amizade muito boa, mas decorrente da minha vida a gente teve os nossos atritos, assim como muitos de nós. Isso é muito benéfico para a nossa evolução. O que seria de nós hoje sem os atritos que nós tivemos com os nossos pais? Você vê agora na psicografia desse irmão, esse relato, quando ele estava em zona de sofrimento, foi ele lembrar da mãe dele, do sermão que a mãe dele dava na orelha dele, das histórias de Jesus. Lógico, ele contou com muitas formas, mas que criança que gosta de escutar sermão de igreja, mãe, pelo amor de Deus. E foi esse sermão que salvou ele lá da zona de sofrimento. Por isso que eu falo que é o começo de uma possível reparação. A gente não pode esquecer que os nossos pais, eles são os agentes viabilizantes da nossa vida de carne. A gente é muito grato. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente é muito grato pela oportunidade de estar reencarnado. Para desfazer um monte de coisa errada que a gente fez no passado. Vamos colocar assim uma forma mais simples. Mas o que seria dos nossos pais se não fosse essa oportunidade? Quando a gente está para reencarnar, os nossos pais vão nos visitar, nos apresentar, enfim, ou a gente se reencontra e a gente aceita. Eu quero. Não só como filho, mas como pai, a gente aceita. Só que chega aqui, a gente esquece. E olha a oportunidade da gente estar sempre pensando em Jesus. Olha a oportunidade da gente cultuar o amor. Falando como pais. Você imagina que Deus pega um filho e coloca na sua tutela. Tó. Vai lá, arrebenta, vai para cima, dá o seu melhor. E é fato. É fato. Antes de ser o nosso filho, por mais problemático que seja, é um filho de Deus. E Deus, na sua misericórdia divina, nos confiou essa tarefa. Assim como Deus nos confiou a velhice de nossos pais. O inverso também. Nós temos responsabilidades com as nossas crianças, mas também a gente tem responsabilidade com os nossos idosos. Pegando lá na questão 681, vocês não ligam não, mas é que eu marco página com bula de remédio, aí fica tudo bagunçado aqui. 681 diz assim: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? A resposta diz assim: certamente. Como os pais devem trabalhar para os filhos, eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que por essa afeição recíproca os membros de uma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que com muita frequência não se reconhece na nossa atual sociedade. Auxiliarem mutuamente. Olha como a paternidade e a maternidade é uma bênção. Dois seres errôneos, muitas vezes com desavenças, juntos para se auxiliar. Se a gente for olhar com um pouco mais de amor no coração, isso é lindo, isso é maravilhoso. A infância e a velhice, elas não são muito parecidas, elas têm o mesmo peso. Elas são um elo espiritual que conecta, né? Aquele elo conecta o espírito à carne e vice-versa. Olha a importância disso.
Olha a importância que às vezes a gente deixa passar. A primeira infância, nós somos responsáveis pela educação moral de nossos filhos, de nossos netos, de nossos sobrinhos, de nossos enteados, não importa de quem seja. Mas nós temos essa oportunidade de dar uma educação moral. Isso é muito sério, muito sério. A gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos, principalmente a educação moral dos nossos filhos, para a internet. A gente não pode terceirizar essa educação por um youtuber, por um influencer, não sei lá quem seja. Por um jornal do Mundo Cão. A gente não pode. Eu digo isso porque a infância, Freud dizia que a infância era o período do lênio, o período de dormência espiritual, onde a gente tem a oportunidade de inserir coisas boas dentro de uma criança. Até vir a puberdade, até vir a adolescência. Aí complica um pouco. Eu digo isso porque a gente tem uma glândula, cérebro, glândula pineal, que ela libera os hormônios da sexualidade na adolescência, onde entra a puberdade. O que é a puberdade? A puberdade é quando aquele espírito ele tem contato com quem ele foi no passado. Isso é, ele tem contato com valores adormecidos. Então ele fica entre repetir aquilo que ele já foi ou exercitar aquilo que ele aprendeu agora. Você vê como é sério? Nós temos atenção na educação moral de nossas crianças. Porque uma vez que vê a adolescência, quem é pai nem sabe, se torna tudo muito mais difícil. Eu digo por mim, eu fui um adolescente rebelde. Eu não sei, hoje eu posso falar, não, eu, meu pai, minha mãe, a gente fomos nós, amigos e tudo na encarnação passada, eu não sei. Porque eu tinha cada atrito com o meu pai na adolescência. E se não fosse o amor que ele dispôs a mim na infância, os puxão de orelha, os nãos, eu não sei o que seria de mim hoje. Então nós temos a obrigação, não gosto da palavra obrigação, é muito forte. Eu substituo sempre por oportunidade. A gente tem a oportunidade de pegar um filho de Deus que vem de um caminho, vem lutando contra a ignorância, e quando cai no nosso colo aqui, a gente poder fazer diferente. Na questão, voltando ao Livro dos Espíritos 385 e as minhas bulas de remédio, mais uma pro bolso, diz assim, na questão da puberdade: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter em uma certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? A espiritualidade responde: é o espírito que retorna à sua natureza e se mostra tal qual era. Então, por isso que eu friso muito, que a gente não pode terceirizar a educação de nossas crianças. Que a gente tem que sim ficar no pé, que a gente tem que um pouco deixar o nosso imediatismo materialista, eu preciso ter, eu preciso conquistar, não, tá bom, equilíbrio. Eu preciso trabalhar, preciso ter, mas eu também tenho ali um ser que depende de mim. Depende de mim. Eu fui puxar a palavra educar, vem do latim educere, que quer dizer arrancar de dentro. Então, educar é arrancar de dentro. Então, o que nós precisamos arrancar de dentro de nossas crianças? Nós nascemos com opções. E aí nós temos duas opções. Ou deixa para o mundo arrancar de dentro, os tais influencers, a banalidade que a internet nos traz, ou sermos a referência de educação, referência de moral. Eu digo isso porque as crianças, elas olham muito, elas prestam muita atenção. Quantas vezes a gente tenta fazer uma criança falar papai e mamãe, não faz, mas solta um palavrão sem querer, ela sai falando porque elas prestam atenção. Um troco que a gente recebe a mais, diminuindo um carro para alguém atravessar, a criança presta atenção. Temos as nossas referências, isso é um fato, mas nós somos referências. Então a gente não pode deixar que o mundo arranque de dentro das nossas crianças o que há de mais difícil, sendo que a gente tem essa linda oportunidade nas mãos. Agora, se a gente virar a chavinha e for falar da velhice,
todo corpo humano tem lá o seu estado de falência gradativa. Enquanto a gente está numa certa idade, a gente não está nem aí. Só que quando essa idade vai passando, se torna um pouco mais complicado. Foi dito lá: honrarás teu pai e tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Lá em Êxodo 20:12. Honrar nada mais é do que assistir nas suas necessidades. Aí onde a gente entra. Assistir às necessidades. A gente espera os nossos pais ficar velhos, idosos, para a gente pensar: não, eu vou ajudar ele a andar, eu vou... Gente, nós temos necessidades a vida inteira. Às vezes os nossos pais têm saúde, mas têm necessidade de ser ouvido. Tem necessidade da gente atender uma ligação só para ele perguntar: onde é que você está e como você está? Mas eu tenho 40, 50, 60, não importa como você está. Eu estou bem, eu te amo, ponto. Essa é a necessidade de um pai. Fato, às vezes, a gente prestar um pouco mais de atenção. Ah, mas temos pais e filhos difíceis. Temos. Não foi dito há pouco que somos espíritos eternos? Não foi dito há pouco que os nossos pais, os nossos filhos podem ser desafetos do passado? Acho que não cabe a nós vestir a toga de Deus e apontar o dedo. Não cabe a nós puni-los. Mesmo porque Deus olha e sabe de todas as coisas. E tem uma coisinha que dói, mas dói pra caramba. Principalmente no desencarne, que chama consciência. Então a gente não precisa apontar o dedo. Não importa. Isso eu estou falando de uma forma mais branda, mas se a gente não tem como. Você vai na padaria comer um lanche, olha o Jornal do Mundo Cão. Tem pai que age com violência, tem pai que tem medida restritiva. Não importa. As leis do amor, elas são muito abrangentes. A gente pode sim não querer o mal, não tomar um veneno querendo que os outros morram. Isso é, a gente não pode mal querer um pai, não importa. Se ele me fez mal, a consciência dele vai cobrar. Poxa, eu me julgo um trabalhador do Cristo, trabalhador da última hora, trabalhador da seara do Cristo, se a gente quiser se chamar por estar aqui hoje e exercitar tais tipos de pensamento dentro da nossa própria família ou dentro do que está vendo, não cabe mais isso. Quando a gente fala de relação entre pais e filhos, a gente não pode mais colocar a culpa numa vida agitada, numa ambição material, como eu disse. A gente não pode mais culpar isso. Como disse, olha a importância, se tratando de filhos, de trazê-los a uma religião, né? De fazer com que eles entendam, e nós entendemos, que as leis divinas estão aqui na nossa realidade atual. Não está aqui palavras bonitas no livro dos Espíritos para a gente, né? Porque naquele primeiro momento tem impacto da porta para fora, esquece. Não, gente. A família é a base fundamental que se ergue a humanidade. Se nós temos uma humanidade que aos nossos olhos não está lá essas coisas, a gente precisa começar a olhar dentro dos lares. Porque a primeira redenção que um espírito tem, um espírito errôneo, quando ele reencarna, a primeira redenção que ele tem é o contato familiar. A primeira ali, é o ponto principal. Então a gente não pode terceirizar isso, a gente não pode deixar essa oportunidade passar. A gente não sabe o quanto a gente implorou para reencarnar. Para na primeira oportunidade, a gente terceirizar para um youtuber, porque eu estou ocupado fazendo qualquer outra coisa. Gente, isso é muito sério. Eu trago de uma forma branda, sim, mas é muito sério. No Livro dos Espíritos, na questão 775, e a minha última bula de remédio, diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Que é o que está acontecendo. Os espíritos respondem assim: uma recrudescência do egoísmo.
eu não sabia o que era recrudescência, fui lá no Pai dos Burros, que diz assim: recrudescência é intensidade maior dos sintomas de uma doença. Isso é, quando a gente relaxa os laços familiares, o egoísmo aflora. E uma vez que o egoísmo aflorou dentro de nossos lares, a gente não pode muito exigir fora dele. A gente não pode chorar o leite derramado depois. Mas meu filho é difícil aquilo, meu pai é difícil aquilo. Calma, antes de reclamar, o que está errado aqui dentro? Ah, mas não é fácil. Nunca foi. Nunca foi. Oportunidade de se investir no amor real de cada dia dentro dos lares, nós temos todos os dias. Eu falei no começo que uma briga e o amor entre pai e filho é sempre dobrado. E cá entre nós exige muito exercício de humildade, paciência, caridade. Tudo que há nas leis morais dentro de casa exige muito. Ah, mas meu pai, meu filho desencarnou e enfim. Nunca vai deixar de ser um pai e filho. Nunca. A gente nunca é tarde para a gente endereçar cuidados amorosos mesmo a quem partiu. Na psicografia não foi dito? Um filho que estava numa zona umbralina escutou as preces da mãe. Importa. Se o meu pai partiu, minha mãe partiu, eles vão continuar zelando por mim. E eu posso continuar, porque eu tenho zelando por eles, porque eu tenho o dom divino da oração. Essa ferramenta fantástica. Poxa, bato tanto no peito que eu sou um espírita, mas só porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó desencarnou, eu esqueço deles. Olha a importância de nós inserirmos o amor de Cristo aqui, quando a gente fala da relação entre pais e filhos. Quando a gente fala de religião, não importa onde esteja, de verdade. A prece, ela resgata qualquer distância. E a gente não pode esquecer que Jesus, ele vem na condição de filho, para aprender. Então que nós, eu deixo essa reflexão, tá? Meio que um puxão de orelha, principalmente a mim mesmo, para nós não deixarmos nunca os laços familiares, os nossos laços entre pais e filhos, enteados, mães, tios, vós, não importa, para a gente não deixar afrouxar. Porque ali dentro do nosso lar, ali, aquele tete a tete diário, que começa a mudança na sociedade. Eu deixo aqui um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite. Agradecemos as palavras do Felipe e nos dirigimos ao pessoal que estava nos acompanhando pela internet. Nós tivemos um pequeno problema no início da transmissão, porém o sinal foi restaurado. Pedimos perdão por essa falha. Vamos então fazer a nossa vibração de encerramento, de agradecimento, mantendo o nosso padrão vibratório elevado, sentindo a presença do Mestre Jesus, dos nossos amigos espirituais. Vamos enviando nossas melhores vibrações a todos aqueles que nesse momento passam por algum tipo de dificuldade, seja dificuldade física ou espiritual. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos esses irmãos, principalmente aqueles enfermos, em seus lares, nos hospitais,
aqueles desenganados, aqueles que passam por sofrimento de qualquer forma, que eles possam ter seus corações iluminados e que a esperança possa ressurgir no coração de cada um. Pedimos também, Mestre, que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que nós possamos compreender que as dificuldades, as dores e os sofrimentos pelos quais passamos são necessários para o nosso aprendizado, para que possamos buscar a nossa evolução moral e espiritual. Nos abençoe, Mestre, e nos acompanhe no retorno aos nossos lares, e que possamos levar em nossos corações as energias aqui recebidas, para podermos compartilhar com os nossos entes queridos. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja, com a graça de Deus.